A ONU definiu o período de 2021 a 2030 como a década da ciência oceânica. A ideia é estimular um olhar mais atento para a vida marinha, compreender seu comportamento e investir em formas de preservá-la. Pesquisadores de vários países agora preparam uma grande missão científica. Eles irão realizar o Censo do Oceano, assim mesmo, um singular, já que para a ciência o oceano é um só, interconectado e sem fronteiras. E as metas são ambiciosas. Eles querem descobrir 100 mil novas espécies de vida marinha nos próximos 10 anos. Matéria de Capa conversou com cientistas que fazem parte do projeto. Mergulhe nessa aventura com a gente. Identificar 10 mil espécies desconhecidas por ano. Esse é o objetivo do Censo do Oceano. O projeto é liderado pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, e conta com uma rede de instituições em todo o planeta. Embora o oceano ocupe a maior parte da superfície da Terra, temos hoje mais informações sobre a Lua a 384 mil quilômetros de distância da Terra do que sobre essas águas que estão aqui em nosso planeta. Cerca de 2 milhões e 200 mil espécies marinhas vivem nele. No entanto, os cientistas só conhecem 10% dessa biodiversidade. Cerca de 2.300 são descobertas a cada ano, um número que não mudou muito desde o século XIX. A meta do Censo do Oceano é chegar a 10 mil espécies por ano. Para isso, nos próximos 10, pesquisadores de todo o mundo vão embarcar em expedições aos principais pontos de diversidade biológica para encontrar novas formas de vida entre a superfície e a profundidade máxima do oceano. O Mar de Barents foi escolhido para ser o primeiro alvo de coleta. Suas águas quentes abrigam uma grande biodiversidade. Lá, os pesquisadores do censo se juntaram ao cruzeiro AKMA-3 da Universidade de Tromsø, na Noruega, e a colaboradores do Review Ocean, navio de pesquisa e expedição financiado pela iniciativa privada. Durante 2 semanas em alto mar, várias espécies foram descobertas, entre elas corais moles, esponjas de vidro e canetas do mar. 2 fundações, uma japonesa, outra inglesa, são responsáveis pela gestão e financiamento do programa. A sede é a Universidade de Oxford, onde fica o Museu de História Natural, que ficou famoso por abrigar em 1860 um importante debate entre cientistas poucos meses após a publicação da obra revolucionária de Charles Darwin, A Origem das Espécies. À medida que outros países se envolverem, mais cientistas e centros devem se juntar à iniciativa. O programa conta com as mais novas tecnologias em imagens de alta resolução, sequenciamento de DNA e inteligência artificial. Pela internet, biólogos terão acesso aos dados. Enviadas a uma rede em todo o mundo, essas informações serão oferecidas de graça para cientistas, formuladores de políticas marinhas e também o público em geral. Uma corrida por conhecimento para proteger toda essa riqueza e contra o tempo, para garantir o futuro do planeta. Atualmente, estima-se que existam mais de 2 milhões de espécies vivendo no oceano, mas apenas 240 mil são conhecidas e descritas pelos cientistas. Os oceanos cobrem 71% da superfície do planeta, com pontos que podem atingir mais de 11 quilômetros de profundidade. Hoje, mesmo com equipamentos modernos e satélites que fornecem informações também das águas, ainda desconhecemos cerca de 80% dessa imensidão. As figuras marinhas sempre provocaram medo e fascínio. De dragões míticos a selacantos arcaicos, as grandes baleias, polvos e tubarões atraíram os homens aos mares. De todos esses bichos, um dos mais misteriosos é a lula gigante. Afinal, ela existe ou é só mais uma mentira milenar de pescadores? Sim, é uma espécie real, uma lula gigante. Existe uma mais pesada, chamada lula colossal. O fator comum entre essas espécies é que elas vivem em águas profundas e não sabemos muito sobre elas.
Sabemos apenas que são presas de animais como as baleias cachalote. Geralmente, as cachalote mergulham muito fundo para caçar essa lula gigante. Por algum motivo que não conhecemos, elas vomitam a lula quando chegam à superfície. Recentemente, um casal de mergulhadores captou imagens de uma lula de 2,5 metros. Parece grande? O que dizer então do maior animal dos mares e de todo o planeta, a baleia azul? O incrível mamífero aquático pode atingir 30 metros de comprimento e pesar mais de 150 toneladas. Na outra extremidade está o zooplâncton, grupo dos menores animais que vivem na água. Podem ter 20 micrômetros de tamanho, 50 vezes menor do que 1 milímetro. A beleza do oceano é infinita e cheia de cores. Os nudibrânquios, ou lesmas marinhas, são considerados os seres conhecidos mais coloridos dos mares. Cerca de 3.000 espécies ocorrem desde os trópicos até a Antártida. As novas espécies descobertas pelos pesquisadores do censo devem receber nomes científicos latinos, mas em alguns casos, as próprias pessoas do país onde ocorrerem os achados poderão contribuir com nomes comuns em um processo que será gerenciado e guiado pelos cientistas. Por muito tempo, os cientistas acreditaram que a esponja marinha foi o primeiro animal a surgir na Terra. Mas agora, um novo estudo mostra que essa posição pertence a uma criatura parecida com uma água-viva. Mais descobertas como essa são justamente o objetivo do Censo do Oceano. Elas são conhecidas como carambolas do mar ou águas-vivas de pente. Mas enquanto as águas-vivas que a gente conhece melhor se movem esguichando água, os chamados citenóforos usam 8 fileiras de cílios para se deslocar. Publicada na revista Nature, uma pesquisa feita por cientistas das universidades da Califórnia, nos Estados Unidos, e de Viena, na Áustria, revelou que eles são o ancestral comum mais recente de todos os animais, incluindo o ser humano. Até agora, as esponjas eram consideradas o primeiro ramo sobrevivente da árvore animal, porque não têm sistema nervoso nem músculos e se parecem um pouco com versões de alguns protozoários unicelulares. Com a descoberta, a linha do tempo evolutiva mudou. Os citenóforos apareceram primeiro, há 700 milhões de anos. 100 milhões de anos depois vieram as esponjas, seguidas pelos vermes há 500 milhões de anos. Os primeiros vertebrados surgiram há 450 milhões de anos e os dinossauros há 230 milhões. Como não há registro fóssil dos citenóforos, pois seus corpos moles não foram preservados, os cientistas sequenciaram os genomas de um citenóforo vivo, uma esponja marinha e 3 criaturas unicelulares fora da linhagem animal. Ao compará-los, descobriram que os citenóforos e os 3 organismos compartilhavam combinações específicas, enquanto os cromossomos de esponjas e outros animais se reordenaram de uma forma bem diferente. Segundo os pesquisadores, a explicação mais simples é a de que os citenóforos se ramificaram antes que os rearranjos, mistura do material genético, ocorressem. A descoberta pode levar a uma melhor compreensão de como todos os animais evoluíram. A iniciativa também pretende entender como os ecossistemas marinhos estão respondendo à crise climática, para propor ações de adaptação diante de um inevitável aumento na temperatura do planeta. Não é à toa que a vida marinha torna possível a de toda a Terra. Os primeiros 4 bilhões de anos de evolução do planeta aconteceram no oceano, o triplo do tempo da que ocorreu em terra firme. Há entre os cientistas um senso de urgência. Os mares são a origem da vida e a garantia de sobrevivência do planeta. A velocidade de destruição ameaça a vida marinha como nunca antes. Os cientistas de Oxford e do Japão querem conhecer o oceano para convencer a humanidade a preservá-lo.
O nível de ameaças de extinção para a vida marinha é tão grande quanto para a terrestre, com a qual estamos mais familiarizados. Até agora, o oceano tem resistido bastante a elas. Temos visto mais extinções em terra, mas acho que o oceano agora está num ponto de virada, em que vamos começar a perder espécies. As populações de muitas espécies marinhas já estão severamente degradadas, a ponto de que algumas estão de fato extintas. Embora elas ainda estejam lá, a quantidade foi muito reduzida e sua função ecológica desapareceu. Um bom exemplo disso são os tubarões. Segundo estimativas, cerca de 70% daqueles que vivem em mar aberto já sumiram e 75% estão ameaçados de extinção. Todo esse esforço será global. A participação no censo não se restringe aos pesquisadores. Governos podem convidar o programa a estudar a vida oceânica em suas águas territoriais. Instituições filantróficas, empresas e a sociedade civil também podem participar. Os resultados das descobertas vão alimentar organizações de todo o mundo, incluindo a ONU. Este ano, a Organização das Nações Unidas aprovou o Tratado de Biodiversidade, que visa estabelecer áreas protegidas em alto mar. Ele deverá pautar ações para mitigar os danos causados pelo homem aos ecossistemas da Terra. Só para a gente ter uma ideia, mais de 3 bilhões de pessoas, elas vivem diretamente, são dependentes, diretamente de fontes alimentícias relacionadas ao mar. Proteção de linha de costa, outro serviço ecossistêmico extremamente importante, provido aí pelo oceano. E quando a gente está destruindo, a gente está perdendo a biodiversidade dessa vasta massa de água, a gente está perdendo não só as espécies, mas a gente está perdendo bibliotecas de potenciais compostos que podem ajudar na saúde, na medicina e em diversos outros setores. Daqui a pouco, os medicamentos que vêm das profundezas do oceano. E ainda, as tecnologias de ponta que serão usadas no censo. Não saia daí. O oceano é um laboratório ainda pouco explorado pela ciência. A diversidade de substâncias encontradas em animais e micro-organismos pode levar ao desenvolvimento de remédios contra várias doenças, principalmente o câncer. Há décadas, o material genético da vida marinha tem sido fonte de princípios ativos e remédios. A primeira descoberta foi feita em 1951. Pesquisadores notaram que uma esponja caribenha encontrada no fundo do mar, a Cryptotete acripta, contém substâncias químicas eficazes contra certas formas de leucemias agudas. Com o passar dos anos, a farmacologia marinha virou disciplina e vários países investiram em laboratórios para explorar essa riqueza do oceano. De lá veio um remédio contra a herpes e uma família de antibióticos, as cefalosporinas. Recentemente, em parceria com a Universidade da Califórnia, pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas da USP descobriram que a molécula seriniquinona, capaz de matar melanomas, também poderá ser usada para tratar tumores que resistem à quimioterapia. Como sugere o nome, essa molécula é retirada da Serinicoccus, uma rara bactéria marinha encontrada na República de Palau, na Oceania. Mas as descobertas não param por aí. Até agora, 13 medicamentos feitos a partir de organismos marinhos já foram aprovados para tratamentos contra o câncer, doenças neuropáticas, Covid-19 e AIDS. Outros 24 participam de ensaios clínicos e 250 de pesquisas pré-clínicas, que visam descobrir ou confirmar efeitos farmacológicos, além de identificar ações tóxicas de cada medicamento. Tudo isso só foi possível graças a novos métodos de coleta, ferramentas de mergulho profundo e a aquacultura, ciência que estuda e desenvolve técnicas de reprodução e cultivo de organismos aquáticos. Para descobrir e explorar tantas maravilhas, os pesquisadores terão ajuda de equipamentos ultramodernos.
deles é parecido com um carro-bolha, um submarino que permite observar, filmar e coletar informações da água. Além dos tripulados por humanos, também fazem parte do projeto embarcações operadas remotamente e veículos subaquáticos autônomos. Uma das tecnologias mais importantes é a digitalização. Antigamente, quando alguma espécie era descoberta, tínhamos que compará-la com outras semelhantes, já que tinham sido descobertas. Tínhamos que ir a diferentes museus para ver as amostras desses animais. Imagine se a gente pudesse produzir imagens detalhadas em 3D, imagens digitais deles. Essa necessidade de viajar pelo mundo até outra instituição acabaria. A preocupação com o meio ambiente também é constante no censo. Geralmente movidos com combustíveis derivados de petróleo, alguns desses equipamentos deixam uma grande pegada de gás carbônico. O programa promete diminuir esse impacto com a substituição das grandes embarcações por veículos movidos a amônia ou hidrogênio. Daqui a pouco, quais os critérios para avaliar o sucesso do censo do oceano? Ainda dá tempo de salvarmos a vida marinha? A gente volta já. Pesquisadores de vários países estão envolvidos no censo do oceano. O investimento deve passar de US$1 bilhão. Como saber se todo esse esforço valeu a pena? Como medir o sucesso da pesquisa? O maior objetivo do censo do oceano é preservar tudo o que há nessa imensidão e garantir a continuidade da vida na Terra. Para saber se o projeto obteve sucesso, foram estabelecidos alguns critérios objetivos. Um deles é o número de espécies descobertas. A meta é de pelo menos 100 mil. Cada uma representa uma parte vital do código da vida na Terra. Quanto mais forem reveladas, mais será possível entender o seu funcionamento e investir em formas de preservação. Um outro critério dos pesquisadores é o crescimento de cientistas, especialmente de taxonomistas, biólogos responsáveis por identificar, nomear e classificar os seres vivos. Hoje, esses profissionais estão diminuindo e geralmente são encontrados apenas em países de alta renda. Será um sucesso contribuir para o aumento de uma rede de cientistas engajados na conservação da vida oceânica e melhor distribuídos em todo o planeta. Os pesquisadores esperam ainda que as descobertas gerem novas pesquisas em diversas áreas e estimulem, por exemplo, a produção sustentável de alimentos, novos medicamentos e biotecnologias. Results from ocean census. Os resultados do censo do oceano podem ajudar no desenvolvimento do que chamamos de economia azul. Isso significa um desenvolvimento sustentável das indústrias oceânicas. Se pudermos produzir dados que ajudem indústria e governos a entenderem como as biodiversidades estão distribuídas no oceano, onde há muitas atividades de espécies, onde ficam os lugares importantes, onde eles se reproduzem, áreas para alimentação de organismos, etc., então podemos fazer com que as indústrias evitem prejudicar essas partes do oceano. Eu acredito que o censo vai ajudar no gerenciamento sustentável das atividades humanas de uma forma realista, no gerenciamento espacial delas. Mas será que não é tarde para fazer essas descobertas e tentar salvar o oceano? O ser humano pressionou demais os mares. Mas apesar do cenário muito preocupante, ainda há esperança. Para os responsáveis pelo novo censo do oceano, as decisões que tomarmos agora podem afetar os próximos 1.000 ou mesmo 10 mil anos. Por isso, eles insistem no conhecimento da pesquisa para colocar as pessoas e o planeta em um caminho melhor para o futuro. Iniciativas na área da educação podem ajudar nesta tarefa. Aqui no Brasil, algumas escolas adotaram a disciplina de cultura oceânica. 11 municípios possuem leis para incluir o tema no currículo escolar. O censo do oceano com relação ao Brasil
eu acho que ele vai alavancar ainda mais as pesquisas com relação ao quais espécies ocorrem aqui em nossas águas e onde elas ocorrem. Dentro desse contexto, é importante salientar que a Universidade de São Paulo e a Fundação de Amparo à Pesquisa já vem apoiando uma série de pesquisa científica relacionada ao tema, conhecendo quais as espécies que ocorrem aqui, a relação entre essas espécies e a relação dessas espécies com o clima e o clima em mudança. Eu acho que pode ajudar o Brasil sensivelmente, significativamente, na proposição de novas políticas públicas e também a tentar mitigar um pouco aí essa perda de biodiversidade que vem ocorrendo nas últimas décadas. Eu acho que sempre a tem. A gente nunca pode desistir de buscar o melhor. A revista inglesa Oceanographic Magazine premia as melhores fotos feitas no oceano. Vamos ver algumas imagens vencedoras dos últimos anos. O momento em que um surfista atravessa a turbulência de uma das ondas mais desafiadoras do mundo na Polinésia Francesa. Um polvo cobertor exibe suas belas texturas e cores. Como se percebessem a presença do fotógrafo, um cardume e um corvo marinho formam um rosto humano. Peixes abrem caminho para uma tartaruga verde brilhar absoluta. Aves marinhas mergulham em busca de alimento. Um filhote de tartaruga com apenas 3 centímetros dá seu primeiro mergulho minutos após sair do ovo. Raias se exibem sob o sol. E uma rara aparição de uma baleia franca austral na Argentina. O oceano sofre cada vez mais impactos com o estilo de vida humano. O aumento de gás carbônico na atmosfera leva à acidificação das águas, afetando diretamente o ambiente marinho. Também perdem, e muito, as populações que dependem da pesca no litoral. Até o turismo é prejudicado. Sem vida oceânica, a Terra nunca mais será como antes. E a humanidade pode não sobreviver. Vamos ser lembrados, uma geração que salvou o planeta? Ou vamos condenar o futuro das próximas? Matéria de Capa fica por aqui. Ótima semana para você.